Fala, meus irmãos, a paz do Senhor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos vocês. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui nos assistindo. E eu quero lhe convidar a neste momento nós estudarmos um tema extremamente importante: a atualidade dos dons espirituais. Será que os dons cessaram, como diz uma certa corrente teológica por aí, conhecida como cessacionistas? Bom, é isso que nós vamos ver daqui a pouco. Mas antes eu quero convidá-lo a fazer uma oração, dirigir uma oração a Deus juntamente comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, por estarmos aqui mais uma vez, Senhor, com o propósito de juntos estudarmos a sua palavra através da escola bíblica dominical, para assim crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa cada um de nós, ilumina nossa mente, o nosso entendimento, Senhor, para que nós possamos estarmos firmados na sua bendita e poderosa palavra. Assim eu oro a Deus, pedindo a sua bênção sobre a vida e sobre o lar de cada um daqueles que estão nos assistindo neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então vamos para o que interessa aqui. O tema da lição de hoje, que nós vamos estudar, a lição de número 4, é um tema, vamos dizer assim, que fomenta bastante discussão no campo da teologia, do estudo teológico. O tema da lição de hoje é a atualidade dos dons espirituais, ou seja, será que os dons espirituais são para os dias atuais, para a igreja da atualidade, ou foram necessários somente para os dias apostólicos? Ou até mesmo, como alguns argumentam, será que os dons espirituais foram necessários somente até a formação do cânon das escrituras bíblicas, né? Até fechar as escrituras, porque segundo estes, a palavra de Deus já basta, né? Então, é um tema que nós temos aqui bastante interessante e que vai servir para o nosso crescimento espiritual. Amém? Mas antes de entrarmos aqui na lição propriamente dita, eu gostaria, como fiz das outras vezes, aliás, como fiz na aula passada, trazer aqui algumas indicações de livros que me ajudaram na minha formação, na base teológica minha sobre este assunto, e eu gostaria de também fazer essa indicação. Para hoje, eu trouxe aqui três livros, né, que são livros com poucas páginas e que rapidamente você consegue ler e que você vai ter aqui uma base muito boa sobre o assunto que nós vamos tratar, né, e que nós estamos tratando durante este trimestre. O primeiro livro que eu quero mostrar para vocês aqui é este livro de um pastor reformado, ex-cessacionista, Sam Storms. Né? Sam Storms. Ele é um pastor batista reformado e ele escreveu este livro sobre dons espirituais, uma introdução bíblica, teológica e pastoral. Eu creio que esse livro vai te ajudar muito a compreender este assunto, embora ele não seja um pastor pentecostal, né? Mas ele traz aqui, ele faz uma abordagem muito boa sobre a questão da atualidade dos dons espirituais. O segundo livro que eu quero mostrar para vocês é este daqui, ó. Pentecostes. Essa história é a nossa história. Livro escrito por Robert Menzies. Robert Menzies, hoje ele é um dos teólogos pentecostais mais conceituados no mundo, né? E esse livro, ele é excelente. Eu não temos tempo para fazer a resenha dos livros aqui, né? Mas eu quero tão somente fazer a indicação e eu
tenho certeza, eu garanto para você que vai valer a pena a leitura destes livros. E o terceiro livro que eu quero apresentar para vocês aqui é este, do jovem teólogo brasileiro Gutierres Fernandes, um teólogo pentecostal, né, das Assembleias de Deus, Gutierres Fernandes Siqueira. O título do livro é Revestidos de Poder. Livraço também, e que vai te dar uma luz muito grande sobre a questão da teologia pentecostal. Então, tá aí indicações de livros, bons livros, boas leituras para o seu crescimento espiritual, para o seu crescimento como pessoa, como cristão e como pentecostal, que certamente você que está me assistindo é, ou até mesmo você que não é, também está convidado a estas leituras para você compreender um pouco sobre o pentecostalismo, tá bom? Bom, vamos lá então, rapidamente entrando aqui já na parte introdutória da nossa lição de hoje, a lição que trata sobre a atualidade dos dons espirituais. Eu vou ler o texto áureo porque eu considero este momento como uma escola bíblica no seu lar, né? Então o texto áureo diz assim, está lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4, que está escrito assim: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A verdade prática, a verdade que se deve colocar em prática, extraída desta lição é: ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo, e isso envolve o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. Eu gostaria de fazer a leitura base, a leitura bíblica em classe, que é a leitura que dá base para a lição de hoje, para falar de dons espirituais, e a leitura clássica sobre este assunto, que está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 ao 11. Eu vou ler, pegue a sua Bíblia, acompanhe aí. Diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que érem gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, dom de discernir espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Este é o texto, e aqui nós temos também os objetivos para alcançarmos na aula de hoje. O objetivo geral desta lição é apresentar a atualidade dos dons espirituais. Nós vamos aqui, por meio do estudo desta lição, ver, constatar que as escrituras bíblicas mostram que os dons espirituais são atuais para a igreja de hoje e para a igreja enquanto ela estiver sobre a face da terra. Os três tópicos que nós temos aqui, cada qual traz um objetivo específico. Então, no primeiro tópico, o objetivo é apontar a necessidade dos dons espirituais hoje.
O segundo tópico, nós temos o objetivo de situar a função dos dons espirituais. E no terceiro tópico, nós vamos reconhecer que os dons revelam a unidade na diversidade. Amém? Bom, queridos, vamos entrar então naquilo que interessa, no conteúdo da lição, que essa lição, eu esperei ansiosamente por ela, né? Eu quero já antecipar aqui que eu vou focar nos pontos mais importantes, nos pontos principais da lição, tá? Então, eu vou buscar resumir o máximo possível da nossa aula de hoje, mas dando prioridade, dando ênfase naqueles pontos que são extremamente essenciais aqui para o nosso entendimento da lição de hoje deste assunto, tá? Então, na introdução, a introdução do pastor comentarista Ezequias Soares, pastor Ezequias Soares, ele tem uma coisa interessante aqui. Ele fala assim, olha, os pontos básicos da presente lição são a necessidade e a função dos dons espirituais na atualidade para demonstração do poder de Deus perante o mundo, a edificação interna da vida da igreja, seu conforto e crescimento espiritual. Né? Então veja que os dons espirituais, eles têm suas funções, né, na igreja, para a igreja atual, ou para a igreja em todas as suas épocas. Né? No primeiro tópico aqui, nós temos a necessidade dos dons espirituais hoje. Aqui então já vem aquela pergunta, né? Aqui nós vamos responder aquela pergunta. Os dons espirituais, eles cessaram? Eu quero explicar aqui um termo que se usa no debate deste tema, que é o termo cessacionista. Cessacionista é aquele cristão que crê, que acredita que os dons espirituais, eles não são necessários mais para os dias atuais, então eles cessaram nos dias após o término do período apostólico, ou ainda outros acreditam que os dons espirituais cessaram, não tem mais a finalidade, não tem mais necessidade deles a partir do momento em que se encerrou o cânon, a formação do cânon bíblico, ou seja, a partir do momento que a Bíblia, a igreja reconhece os livros que são inspirados por Deus, fecha um número de livros, né? No nosso caso protestante, 66 livros, então eles entendem que a partir disso Deus fala somente por meio da sua palavra e nada mais além disso. Né? Então esses são os conhecidos, os chamados cessacionistas, né? A maioria deles pertencentes de denominações reformadas, né? Aquelas igrejas chamadas de igrejas históricas. Tá? Então, no primeiro tópico, nós vamos buscar aqui entender sobre a atualidade dos dons espirituais. Tá? É necessário ensinar na igreja sobre dons espirituais para que ninguém fique desinformado sobre o assunto. Né? O capítulo que nós lemos aqui, capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, tem justamente essa função. Paulo, ele quer trazer informações, ele quer dar orientações, aliás, ele faz essas orientações aos crentes da igreja de Corinto a respeito do uso correto dos dons espirituais. Né? Por meio deles, confessamos o nome de Jesus e somos edificados. Ou seja, por meio dos dons, nós confessamos o nome de Jesus e somos edificados. O apóstolo Paulo introduz a sessão afirmando que todos devem se inteirar melhor sobre os dons espirituais. Quando nós lemos o texto bíblico em classe aqui, no primeiro versículo do capítulo 12 de 1 Coríntios, Paulo começa assim: acerca dos dons espirituais,
Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Não quero que vocês padeçam por falta de conhecimento deste assunto. Então veja que é um assunto importante para a igreja, e assim então deve ser ensinado, deve ser pregado, deve ser falado sobre essa temática tão importante para a igreja. Não podemos fugir deste tema, né? No primeiro ponto do primeiro tópico, nós temos aqui exortação a conhecer os dons. No versículo 1, conforme nós já falamos aqui, o apóstolo Paulo mostra que o ensino sobre dons espirituais é importante, por isso ele faz a afirmação: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Né? Quando Paulo fala assim, irmãos, fica claro pelo contexto do capítulo 12, aliás, pelo contexto da carta de Paulo aos Coríntios, que quando Paulo fala que ele não quer que os irmãos fiquem na ignorância, né, ele não está falando de experimentar dons espirituais, ele não está falando de experiências com os dons espirituais, porque isso, na carta de Paulo aos Coríntios, isso fica claro que os crentes dessa igreja, eles já haviam experimentado estes dons. Né? O apóstolo Paulo, quando ele inicia esta carta, ele fala que nenhum dom falta aos irmãos de Corinto. Era uma igreja que tinha, né, a experiência com os dons espirituais. Então Paulo não está falando acerca de experiência com os dons. Né? Quando ele fala, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos dons, ele está querendo trazer orientações para o correto uso dos dons espirituais na igreja, porque percebe-se no conteúdo da carta aos Coríntios que os crentes de Corinto estavam vivendo um momento de confusão com relação aos dons espirituais, ao uso dos dons espirituais. Né? Então o apóstolo Paulo quer dizer com essa declaração introdutória que esperava dos o que o apóstolo Paulo quer dizer com essa declaração introdutória é que esperava dos coríntios. E essa é também a vontade do Espírito, ainda na atualidade, que todos os crentes entendam os dons e a sua finalidade. Né? Como se opera os dons e para qual finalidade Jesus, né, ou o Espírito, ele entrega, ele capacita os crentes com estes dons espirituais. Então esse é o ponto, né, que o versículo 1 nos traz aqui, né, sobre a importância de entender o uso dos dons, a sua finalidade na igreja do Senhor. Bom, no segundo ponto, nós temos aqui duas palavras gregas que estão dentro do contexto do capítulo 12 de 1 aos Coríntios. Né? A primeira palavra é pneumatikos e a segunda palavra é carisma, da onde, né, vem a palavra carismático, aqueles que acreditam na continuidade dos dons espirituais. Bom, são dois termos gregos usados pelo apóstolo Paulo para dons espirituais aqui nos primeiros 11 versículos do capítulo de número 12. Né? A primeira palavra, pneumatikos, né, é um adjetivo pneumatikos, espiritual. Paulo emprega de forma substantivada, né, como um substantivo, tom pneumatikon, conforme está no texto, falando literalmente de coisas espirituais. Então no versículo 1, Paulo usa esta palavra, pneumatikon, quando ele escreve assim, acerca dos dons espirituais. Então pneumatikon, que foi traduzida por dons espirituais aqui, é uma palavra que poderia também ser traduzida por coisas espirituais. E essa palavra no grego pode até mesmo significar pessoas espirituais. Mas então, qual a tradução correta? Dons espirituais, coisas espirituais
ou pessoas espirituais, já que a palavra pneumatikon traz essas três possibilidades. Então aí o que vai definir a tradução correta dessa palavra no texto é o contexto do texto. Se você continuar lendo o capítulo 12 de 1 aos Coríntios, você vai chegar, por exemplo, no versículo de número 4, e você vai ver Paulo falando assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então Paulo, depois, mais adiante, ele vai falar de 9 dons espirituais aqui, dados pelo Espírito. Então percebe-se no contexto que Paulo está falando de dons espirituais. Então, por isso, essa tradução é totalmente aceita quando diz: acerca dos dons espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorantes. Então, pneumatikos aqui foi traduzida por dons espirituais. Bom, já a outra palavra é um substantivo, carisma, que tem o significado de dom. É um cognato da palavra caris, que é graça. E a palavra graça, é bem popular, é bem conhecida no meio cristão, trazendo o significado de dom, presente, um favor imerecido da parte de Deus. Essa palavra, a ideia aqui da palavra caris, ou carisma, ou até mesmo carismata, a ideia é o que foi dado pela graça. Essa palavra, na perícope, no parágrafo que nós lemos aqui, na leitura bíblica em classe, capítulo 12, versículo 1 ao 11, aparece 2 vezes, uma no versículo 4, quando Paulo fala: ora, há diversidade de dons, há diversidade de carisma, e no versículo 9, quando ele fala: e há outro pelo mesmo Espírito a fé, e há outro pelo mesmo Espírito os carismas de curar, ou os dons de curar. Então, o Novo Testamento ele traz vários tipos de dons, ou de carismata, mas nós vamos aqui nos ater nos dons que Paulo cita no capítulo 12 de 1 aos Coríntios. Geralmente, quando se estuda dons espirituais, se foca nesses 9 dons na lista de 1 aos Coríntios. Mas devemos entender que não existe somente esses 9. Essa lista que Paulo cita aqui em 1 aos Coríntios capítulo 12, ela não é exaustiva, ela não quer... Paulo não tem o objetivo de trazer uma lista completa dos dons espirituais, tá bom? Bom, no terceiro ponto, então, nós temos aqui o que são dons espirituais. O que é isso, O que são dons espirituais? Aí nós temos aqui na lição, na presente lição, uma definição da declaração de fé, da nossa declaração de fé, aquele documento, do que cremos como igreja institucional. E a declaração de fé das Assembleias de Deus define os dons espirituais como capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para o serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Eu vou repetir, isso aqui é muito importante, a definição, a conceituação do que são dons espirituais. São capacitações especiais e sobrenaturais, concedidas pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo é quem concede esses dons aos crentes, qual a finalidade desses dons? Para o serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Então esse é o conceito, essa é a definição de dons espirituais, conforme nós temos aqui na nossa declaração de fé no capítulo que trata sobre dons espirituais.
E quando é que os crentes recebem, né, esses dons espirituais? Bom, os dons espirituais, eles podem ser concedidos de repente em qualquer fase da experiência cristã, ao ser batizado no Espírito, no início da fé ou ao longo da carreira cristã. Tá? Bom, aqui tem um ponto um pouquinho polêmico, mas interessante da gente tratar aqui. Eu não poderia deixar de falar sobre isso. A pergunta é, para tratar sobre esse ponto aqui bem rapidinho. A pergunta é, o crente que não é batizado com o Espírito Santo, ele pode ser usado por Deus ou pelo Espírito de Deus nos dons espirituais? Será que isso é possível acontecer? Bom, até um tempo atrás, sempre foi dito nas nossas igrejas, sempre foi ensinado que só recebe os dons espirituais quem já experimentou o batismo no Espírito Santo, né? Esse é o ensinamento comum, né, até há bem pouco tempo atrás nas Assembleias de Deus, pelas lideranças das Assembleias de Deus. Mas será que isso tem base bíblica? Não tem texto bíblico que aponte isso, né? Que diz que os dons espirituais estão restritos àqueles crentes que já experimentaram o batismo no Espírito. Olhando um pouquinho, né, para a opinião de estudiosos, me chama a atenção uma citação que o Gutierrez ele faz neste livro, Revestidos de Poder, de um autor, Anthony de Palma, ele que é um teólogo, um grande teólogo pentecostal. Ele escreveu dizendo que isso não tem base nas Escrituras, isso não tem base bíblica. Ele diz nessa citação que é bem verdade que aqueles que foram batizados no Espírito, eles vão ter uma sensibilidade, né? Eles vão estar mais aptos, podemos dizer assim, a receber os dons espirituais, né? Mas não que os dons espirituais são de exclusividade daqueles que foram batizados, que já experimentaram o batismo no Espírito. Se a gente olhar para a história do cristianismo, a gente vai perceber isso facilmente. Muitos homens de Deus que não foram pentecostais foram usados por Deus através de dons espirituais. Eu poderia citar aqui, por exemplo, o caso de Charles Spurgeon, que, segundo relata a história, por algumas vezes ele foi usado por Deus no dom de profecia. Então, a minha posição pessoal é que os dons espirituais não é de exclusividade, não está restrito àqueles que já foram batizados no Espírito Santo. O Espírito Santo que habita no crente pode muito bem usar pessoas que ainda não experimentaram o batismo nos dons espirituais. Tá bom? Então é um temazinho um pouco delicado e polêmico, mas é necessário ser comentado. Amém? Por isso, e isso está de acordo justamente com essa frase que nós lemos aqui da lição, no ponto 3 do primeiro tópico, aonde está escrito assim: os dons espirituais podem ser concedidos de repente, em qualquer fase da experiência cristã, em qualquer fase, ao ser batizado no Espírito Santo,
no início da fé ou ao longo da carreira cristã. É uma frase que, ao meu ver, está um tanto quanto ambígua, né? Não fica claro que o autor da frase aqui, ele quer dizer que seja depois do batismo, quando ele diz ao ser batizado com o Espírito Santo, né? Mas ele diz no início da fé, ou ao longo da carreira cristã. Então, ao meu ver, o autor também entende que os dons espirituais não está restrito àqueles que já experimentaram o batismo no Espírito, né? Então, fechando aqui o primeiro tópico, né, nós aprendemos que os dons espirituais são uma realidade para os dias atuais, para hoje, né? Antes de fechar aqui, eu gostaria de afirmar aqui com todas as letras que eu procurei estudar esse tema de maneira minuciosa e até hoje eu nunca encontrei um texto bíblico convincente que mostre que os dons espirituais foram só para os dias apostólicos ou somente até o fechamento do cânon bíblico. Não existe um texto na Bíblia sequer que mostre que os dons espirituais cessariam antes da volta de Jesus. Amém? Tópico de número 2. Vamos lá? Bom, a função dos dons espirituais. Para que servem? Qual a finalidade dos dons espirituais? Aqui nós vamos falar também das listas dos dons. Quais são esses dons? Bom, o uso dos dons espirituais é essencial nas reuniões cristãs. Isso não há dúvida, né? Parece até bonito, irmãos. Eu vejo algumas pessoas que não acreditam mais na atualidade dos dons espirituais, né? Às vezes falando frases como, por exemplo, para mim a Bíblia já basta, a Escritura, né? Nada além das Escrituras me é necessário, né? E olhando assim, num primeiro momento, parece até uma frase, sabe, uma frase que está carregada vamos dizer assim, de devoção a Deus, de piedade, né? De verdade teológica, mas eu ouso dizer que dar as costas para os dons espirituais, ou seja, rejeitar os dons espirituais, é rejeitar a Deus, é rejeitar a sua palavra. Se o apóstolo Paulo orientou, né, a igreja dizendo: buscai os melhores dons, buscai, né? Nós devemos desejar, nós devemos querer os dons espirituais. Então, de uma certa forma, frases como essa, dependendo do pensamento, do contexto do pensamento da pessoa que está dizendo ela, né? Na verdade ele está rejeitando a palavra que nos mostra que Deus disponibilizou dons espirituais para a sua igreja. Então, precisamos aqui entender que o uso dos dons espirituais é essencial nas nossas reuniões, nos nossos cultos, né? Nos ajuntamentos dos crentes, na vida pessoal e no serviço da evangelização. Isso era uma realidade na época dos apóstolos e continua um fato na atualidade. Bom, vamos falar aqui primeiramente, no primeiro ponto, da lista dos dons, né? A lista dos dons. Bom, há quem acredite que existem apenas 9 dons, né? Quantas vezes eu já não vi pessoas citando esses dons, ou esta lista de dons dita por Paulo aqui no capítulo 12 de 1 Coríntios, né, como se fossem os únicos dons, como se fossem todos os dons que Deus, por meio do seu Espírito, disponibilizou à igreja.
aqueles dons que estão sendo citados aqui no versículo 8 até o versículo 10 de 1 Coríntios capítulo 12. Eu vou reler, né, o texto para vocês irem aí se familiarizando com essa lista de dons, né? Olha só, Paulo diz assim: porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, primeiro dom. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, segundo dom. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé, terceiro dom. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, quarto dom, ou dons, né? Paulo fala no plural. O único que Paulo cita no plural aqui é justamente o dom da cura. A outro, a operação de maravilha, 5. A outros, a profecia, 6. A outro, dom de discernimento, discernir espíritos, 7. A outro, variedade de línguas, 8. E a outro, a interpretação das línguas, né? 9. Então nós temos aqui na lista de Paulo de 1 Coríntios 9 dons espirituais. Mas não significa dizer que só existe esses 9 dons espirituais disponíveis para a igreja. Paulo ele apresenta outras listas de dons espirituais, né, com dons diferentes, mas também repetindo alguns desses dons aqui nestas listas, como por exemplo Romanos capítulo 12, versículo 6 ao 8, e Efésios capítulo 4, versículo 8 ao 11, que trata lá dos dons ministeriais, né? Apóstolos, evangelistas, pastores e mestres, profetas, e por aí vai. Então, não em nenhum lugar ou em nenhum momento naquilo que Paulo escreveu, ele está limitando o número dos dons espirituais. São muitos dons, né? Mas o texto nos apresenta aqui uma lista de 9 dons espirituais, né? Então é importante a gente saber que não se trata de uma lista completa, exaustiva, que visava, né, dizer que somente estes dons estão disponíveis para a igreja. Hein? Bom, no segundo ponto, segundo e terceiro ponto aqui, deste segundo tópico, nós temos aqui a classificação teológica e bíblica dos dons espirituais. Aqui é apenas uma sistematização teológica para que haja uma compreensão, uma forma de estudar e compreender melhor estes dons espirituais citados por Paulo. Então, primeiramente falando de uma classificação teológica aqui, nós temos 3 grupos de 3 dons em cada um desses grupos nessa lista apresentada por Paulo. Então a divisão mais conhecida, né, ou mais utilizada pelos teólogos quando vão tratar dos dons espirituais é esta. Primeiro, nós temos aqui um grupo de dons de revelação, dons revelacionais, né, que são 3 deles: a palavra de sabedoria, né, a palavra da ciência e o discernimento do Espírito. São dons revelacionais, são dons que são revelações de Deus para o crente, né, para exercer esses dons para uma certa finalidade. Né? São dons que têm suas funções, que têm suas finalidades, né, sua utilidade de extrema importância no culto da Igreja do Senhor. Bom, nós não vamos ter aqui condições de fazer uma especificação aqui de cada um destes dons. Eu percebo na lição que o propósito não é esse, né? Não é pegar dom a dom e trazer uma explicação, um significado do que seja na prática cada um deste dom. Para isso nós teríamos que ter uma lição específica. Aqui é uma visão panorâmica do estudo dos dons espirituais
até porque o propósito principal aqui é mostrar que os dons espirituais são para a igreja na atualidade, ou seja, nos dias de hoje, tá bom? Bom, um segundo agrupamento aqui diz respeito aos dons de poder, né? Dons de poder, que são fé, dons de curar e operações de maravilhas. São aqueles dons onde é visível, é patente o poder de Deus se manifestando na vida de pessoas, né? Através daquele que está sendo usado neste dom. Dom da fé, dom de curar, dom de operação de maravilhas. E o terceiro grupo aqui se trata dos dons de inspiração, ou dons de locução, como alguns preferem dizer, né? São aqueles dons, onde o crente que está sendo usado por este dom, ele fala inspirado pelo Espírito de Deus. Então são os dons de profecia, dons de variedades de línguas e dons de interpretação dessas línguas, né? Bom, eu quero destacar neste último grupo aqui, neste último agrupamento dos dons de inspiração, de elocução, a questão da profecia. Nós estamos bastante habituados com isso, né? Mas na questão da variedade de línguas, né? Dentro da teologia pentecostal, é importante você saber que existe uma diferença entre as línguas estranhas como evidência do batismo no Espírito, né? Nós estudamos semana passada isso. Aquele que é batizado no Espírito Santo, o seu batismo é evidenciado pelo falar em línguas estranhas. Essas línguas estranhas, como evidência do batismo, podem ser tanto a glossolalia, ou seja, línguas ininteligíveis, não se trata de idioma nenhum de algum lugar do mundo, ou pode ser também a xenolalia, que são idiomas, são línguas idiomáticas, ou seja, você está falando algo que você não conhece, uma língua que você não conhece, que você não sabe, que você não entende, mas é uma língua que em algum lugar deste mundo ela é falada. Então, as línguas como evidência do batismo no Espírito é uma coisa, e o dom de variedades de línguas é outra coisa. Na prática a gente percebe isso na igreja, que tem pessoas que são batizadas no Espírito Santo e fala em línguas, mas via de regra a maioria desses crentes falam uma mesma língua, né, estranha, talvez por toda a sua vida. Mas o dom de variedade de línguas se trata de outra coisa, né? É um dom que depende de outro dom. O dom de variedade de línguas depende do dom de interpretação de línguas, né? Ou seja, o apóstolo Paulo ensina o uso correto deste dom de variedade de línguas, quando, né, deveria ser utilizado quando houvesse intérprete, sendo a própria pessoa que está falando em línguas, ele mesmo pode também ser usado no dom de interpretação para interpretar aquilo que ele está falando para a igreja, ou algum outro crente, né, que tenha o dom de interpretação, ele pode trazer a interpretação daquele dom. Importante é saber que o Espírito Santo, ele é soberano, ele está no controle de todas as coisas, né? E então, assim, esses dons têm os seus propósitos, né? Têm as suas finalidades no culto, que é trazer edificação para a igreja do Senhor. Agora, um outro ponto que também é polêmico aqui, que eu gostaria de aproveitar o gancho aqui e falar, irmãos, é que, né, há aquela controvérsia se em Atos 2 os discípulos falaram em glossolalia, línguas estranhas, ininteligíveis, né, língua que ninguém compreende a não ser Deus, ou se eles falaram a xenolalia, né, ou seja, expressões idiomáticas, idiomas, né, línguas idiomáticas, porque aqueles que ouviram nas suas próprias línguas.
né? E aí muitos aproveitam essa discussão para falar que não existe línguas ininteligíveis, não existe glossolalia, né? O que existe são línguas idiomáticas. Mas, irmãos, vamos ser sinceros, vamos ter bom senso aqui e olhar para esse texto. Qual seria a necessidade de haver o dom de interpretação de línguas se todas as línguas, né, fossem expressões idiomáticas, fossem línguas, né, idiomáticas? Então não precisaria de dom, bastaria estudar, né, aquele determinado idioma para trazer o significado, a compreensão. Quando chega no capítulo 14 de 1 Coríntios, fica mais claro ainda que Paulo aqui, quando ele fala do dom de línguas, de variedade de línguas, ele está falando de glossolalia, ou seja, palavras ininteligíveis, nem o que fala e nem nenhum outro que possa estar ouvindo entende a não ser Deus. Amém? Bom, a classificação bíblica, né? Aqui uma classificação bíblica desta lista dos dons espirituais fica assim: os dons do ensino ou da pregação seriam dois dons, né? Que é a palavra de sabedoria e palavra da ciência, são dons de ensino ou da pregação da palavra. Depois nós temos os dons de ministério, dons ministeriais, que seria fé, dons de curar, operações de maravilhas, profecia e dom de discernir espírito. E a terceira classificação, né, bíblica seria dons de adoração, ou seja, variedade de línguas e interpretação de línguas, né? Eu, particularmente, eu entendo que nessa classificação nós teríamos problema aqui em encaixar o dom de interpretação de línguas dentro de dons de operação, classificá-lo como dons de adoração, né? Porque as línguas estranhas faladas e interpretadas por meio dos dons, né? Por meio de dons espirituais, não necessariamente seriam dons de adoração, né? Seria uma espécie de uma profecia, de uma mensagem de Deus sendo trazida ali para a igreja do Senhor. Amém? Então, eu particularmente teria dificuldade com essa classificação bíblica. Mas, para encerrar o nosso segundo tópico, nós temos aqui o quarto ponto: para o que for útil. Para que servem os dons espirituais? No versículo 7, no texto, Paulo fala assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Deus não dá dons espirituais para crente por qualquer outro motivo que não seja para ser útil para a edificação espiritual da igreja do Senhor, né? Então a função dos dons espirituais é tornar a manifestação do poder de Deus cada vez mais real e dinâmica para a edificação do corpo de Cristo. É, antes de tudo, autenticar a obra de Cristo. Quando nós vemos a manifestação genuína dos dons espirituais na igreja, nos nossos cultos, de uma certa maneira a igreja ela é edificada e Cristo é glorificado, né? Cristo é glorificado. Traz aquela sensação da certeza de que Deus está no nosso meio. Embora não precisa de manifestação de dons espirituais para isso, né? Mas traz essa sensação de que Deus ele está no meio do seu povo, Deus está no comando, no controle de todas as coisas, né? Bom, não existe um reservatório, um depósito de dons na igreja ou nos crentes para que cada um faça uso a seu bel prazer. Oh, coisa boa! Irmãos, dons espirituais é coisa séria, é coisa séria. Não é para
os dons espirituais não devem ser usados para, vamos dizer assim, para promover pessoas, para promover pregadores. Não deve ser parâmetro para reconhecimento de ministérios. Dons espirituais não são atestados de santidade, de pureza moral daquelas pessoas. Não. Os dons espirituais não são para ser utilizado de maneira indevida, irresponsável, onde muitas vezes, infelizmente, é até mesmo negligenciado o período, da pregação bíblica, pregação racional bíblica, aquela que vai trazer alimento espiritual para o povo, para a igreja, a palavra de Deus que vai trazer edificação para o povo. Não que os dons espirituais não tragam, já falamos isso, traz, mas os dons espirituais não devem substituir a pregação, a exposição da palavra de Deus no culto. Então não deve ser usado ao bel prazer de cada um. Até mesmo Paulo ele escreve este capítulo, e depois o capítulo 12, 13 e 14 são os 3 capítulos que estão dentro de um mesmo contexto, tratando de dons espirituais. Até o capítulo do amor, muita gente pensa que este capítulo Paulo está trazendo uma definição de amor ali, alguma coisa assim. Na verdade, Paulo ele encaixa este assunto dentro do contexto dos dons espirituais no momento histórico da igreja de Corinto, dizendo que basicamente Paulo está dizendo, olha, não adianta vocês terem dons espirituais, todos os dons seriam uma bênção, uma bênção entre aspas na igreja, se vocês não têm amor, se vocês não amam, se vocês não sabem suportar um ao outro, se vocês estão todos divididos, se há pecado de imoralidade no meio de vocês, Então, o capítulo 13 também faz parte deste contexto da orientação de Paulo sobre o uso dos dons espirituais. Bom, os dons, portanto, não são atestados de espiritualidade nem de santidade. Não é porque uma pessoa é usada no dom espiritual que ela é mais espiritual do que o outro, ou que ela é mais santa do que o outro. Na prática, nós vemos que realmente não é assim. Quantas pessoas você já não conheceu ou conhece que são tremendamente usadas nos dons espirituais, mas muitas vezes erram, tropeçam, traz escândalos, alguns são desobedientes, rebeldes, não obedecem, não se submetem às suas autoridades, líderes espirituais, desrespeita pastor, dá escândalo na igreja, vive brigado com os irmãos, mas são usados nos dons espirituais. Então, dom espiritual não são atestados de espiritualidade nem de santidade. Eles são concedidos para a edificação da igreja e o aperfeiçoamento espiritual dos crentes em Cristo Jesus. Amém? Então, há uma grande necessidade, eu quero reafirmar aqui, da igreja, buscar estes dons espirituais. Olha só, eu quero ler uma frase aqui deste livro que eu apresentei para vocês, Dons Espirituais de Sam Storms. Olha só o que ele fala aqui, irmãos. Se os dons espirituais são para o dia de hoje, não é uma questão secundária e tangencial, que existe apenas para os teólogos debaterem. O assunto de dons espirituais não é para ficar dentro de 4 paredes de seminários teológicos para se degladiar se cessaram ou se continuam para os dias atuais. Ela diz, continuando na frase de Sam Storms, ele diz assim: ela diz respeito diretamente à própria missão da igreja. A igreja precisa buscar os dons espirituais para cumprir com a sua missão. Continuando a frase, e a maneira como ela exerce o seu chamado. Está relacionado à maneira como falamos ao mundo,
como confrontamos o inimigo, as expectativas com que ministramos aos que tiveram seus corações partidos, aos que foram feridos e estão desesperados. E está vinculado ao modo como respondemos as seguintes perguntas: devemos ou não devemos ser a igreja da Bíblia? Devemos ou não devemos edificar a igreja com ferramentas que Deus nos deu? E aí, qual que seria a sua resposta para essas duas perguntas? Nós devemos ou não ser a igreja da Bíblia? Nós devemos ou não sermos a igreja de Atos dos Apóstolos? Nós devemos ou não edificar a igreja com as ferramentas que Deus nos deu? Rejeitar algo de Deus, algo que Deus nos dá, é rejeitar o próprio Deus. Por isso que eu disse no começo aqui, que parece até a princípio, à primeira vista, parece louvável, parece bonito falar: para mim basta as escrituras, eu já tenho as escrituras e para mim é o suficiente. Sim, a palavra de Deus, ela é insubstituível, mas a própria palavra de Deus atesta que Deus preparou dons espirituais para a sua igreja, para a edificação dela. Se essa pessoa que diz assim, ama tanto a palavra como diz que ama, por que ela então não acata esse texto, os textos bíblicos que nos orientam a buscar os dons espirituais? Amém? Queridos irmãos, vamos então encerrar aqui a nossa EBD no último, comentando aqui o último tópico da lição, o tópico de número 3, que fala sobre os dons revelam a unidade na diversidade, mostrando que os dons revelam unidade, na diversidade. Bom, o apóstolo Paulo esclarece que a diversidade de dons é uma necessidade e enfatiza que ela tem suas raízes no Deus Trino. Isso à medida em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo manifestam suas atividades para a edificação da igreja. Aqui fica claro no texto, voltando ao texto da leitura bíblica em classe, fica claro que a Trindade está, as três pessoas da Trindade estão envolvidas nesta manifestação de dons para a igreja. Olha só o que Paulo diz a partir no versículos 4, 5 e 6 da leitura. No 4 ele diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, ou seja, dons espirituais. Depois ele fala assim: ora, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. A palavra Senhor aqui fica claro que está sendo relacionada à pessoa de Jesus Cristo, Kyrios, Senhor Jesus, certo? Paulo ele usa abundantemente a expressão Senhor para se referir a Jesus, e no versículo 6 ele fala assim: e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então veja, no versículo 4, dons dados pelo Espírito. No versículo 5, ministérios dados por Jesus, pelo Senhor. E no versículo 6, diversidade de operações dados pelo Pai, que é Deus, que é o próprio Deus. Então, veja, a Trindade aqui está relacionada na manifestação dos dons espirituais. No primeiro ponto aqui nós temos diferentes dons. Nós precisamos saber que são diferentes os dons da graça concedidos segundo a medida da fé. Paulo escreve isso aos Romanos, capítulo 12, versículo 6. Então são três classes de manifestações as quais revelam a atuação do Deus Trino, conforme nós já lemos aqui no texto bíblico. Diversidade de dons atribuída ao Espírito, diversidade de ministérios relacionada ao Filho, dons ministeriais dados pelo Filho, isso fica claro também lá em Efésios, que é o Senhor Jesus quem distribui esses dons ministeriais, e diversidade de operações, como a ação do Pai, de Deus Pai. Então Pai, Filho e Espírito Santo atuam
no trabalho da edificação da igreja por meio dos dons, sejam eles dons espirituais, sejam eles dons ministeriais, ou sejam eles dons de serviço, né, conforme alguns estudiosos nomeiam os dons descritos lá em Romanos, capítulo 12, tá? Bom, fechando aqui, irmãos, a unidade, né? Unidade na diversidade. Então nós temos diversidades de dons, de ministérios e de operações. Mas Paulo escreve no versículo 11 do texto de 1 Coríntios capítulo 12, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ou seja, aqui prevalece na distribuição dos dons espirituais, prevalece a soberania do Espírito de Deus. Né? O termo diversidade é repetido uma vez para cada pessoa divina, mas em cada uma aparece a expressão, mas o Espírito é o mesmo, mas o Senhor é o mesmo, mas é o mesmo Deus. Né? Ou seja, Paulo está deixando claro que há uma unidade na diversidade da distribuição de dons espirituais. É o mesmo Deus, é o mesmo Espírito de Deus, né, que atua no meio da igreja para a edificação dela própria. Não existe aqui divisões, não existe hierarquias. É o mesmo Deus, né, atuando por meio da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo no meio da igreja através da manifestação dos dons espirituais. Amém, irmãos? Então, tomando isso como exemplo, devemos entender que nunca dons espirituais devem servir para dividir a igreja, para a divisão dos membros do corpo de Cristo. Dons espirituais não devem ser motivos para discussões, para brigas, para desentendimentos. Aqui eu quero deixar claro também que, diferente de avaliação, né, dos dons espirituais, os dons eles precisam ser avaliados. O próprio Paulo ele escreve aos Coríntios dizendo que é lícito julgar a profecia, mas não o profeta, né? Então isso quer dizer que devem ser avaliados. Nós não podemos também ir acreditando em tudo que a gente ouve como se fosse, né, a manifestação genuína dos dons espirituais. Nós que somos pentecostais, assembleianos principalmente, estão, né, mais do que ciente de que existe muita coisa no nosso meio que diz ser manifestação dos dons espirituais, diz ser manifestação de Deus, mas não são. São manifestações carnais, muitas vezes, né? São meninices que não visam o propósito divino, mas são propósitos ambiciosos e pessoais. Eu costumo brincar na nossa igreja, dizendo que infelizmente, muitos profetas, quando Deus não usa ele passa a usar Deus, né? Começa a entregar profecia que não veio de Deus, né? Ou aquilo que nós chamamos de profetada, né? Ou revelamento, né? Só que uma coisa que nós precisamos aprender é o equilíbrio, né? Nós temos relatos de muitos pentecostais deixando de congregar em igrejas pentecostais, indo para outras denominações históricas reformadas, porque saíram decepcionados com algumas coisas que viram no meio pentecostal, né? E aí saem criticando, saem revoltados, rejeitando tudo, né? Ou seja, como diz a expressão, jogando fora o bebê junto com a água da bacia. Mas o crente sábio, aquele que sabe buscar o equilíbrio, ele deve entender
Porque o fato de existir o falso não anula o verdadeiro, né? Não é porque nós temos falsos profetas nos nossos meios que não exista o verdadeiro. Então, Deus continua trabalhando na sua igreja para promover a sua edificação através dos dons espirituais. Eu desafio qualquer um a me mostrar um texto bíblico que me convença de que os dons espirituais cessaram. Mas tem que ser um texto onde a exegese, a interpretação, né, seja clara para mostrar que os dons espirituais cessaram. Não teorias filosóficas que buscam encaixar em sistemas teológicos institucionais ou denominacionais. Amém? Bom, irmãos, eu então já deu para ver que eu sou convicto de que Deus, né, biblicamente falando, de que Deus nunca deixou de derramar do seu poder, do seu revestimento de poder, dos seus dons espirituais sobre a igreja. Mas uma coisa, nós pentecostais precisamos voltar a buscar esses dons, né? Voltar a viver realmente debaixo do fogo, no meio do fogo pentecostal. Porque ultimamente a gente está vendo só fumaça, né? A fumaça lembra que um dia ali teve fogo, mas a fumaça não é o fogo, só traz lembrança do fogo. Precisamos reacender este fogo. Busque os dons espirituais. Quando dobrar os joelhos, peça para Deus lhe usar nos dons espirituais. Amém? Vamos encerrar aqui. Conclusão. A manifestação dos dons espirituais vai continuar durante todo o tempo em que a igreja peregrinar na terra. Isto é, até a vinda de Jesus Cristo. Glórias a Deus por isto. Glórias a Deus por isto, né? A igreja atual necessita tanto do poder de Deus como nos dias apostólicos. Por quê, né? Se os apóstolos que andaram com Jesus precisaram do poder de Deus, do revestimento de Deus sobre as suas vidas para realizar a sua missão diante do mundo, por que nós seríamos melhores do que eles em não precisar, em pleno século XXI, né, da capacitação do Espírito Santo sobre nós, para nós cumprirmos com a nossa missão? Então fica aí uma questão para reflexão. Seríamos nós melhores que os apóstolos? Bom, a missão da igreja hoje em nada difere de sua missão no passado. Hoje não é diferente e dependemos do poder sobrenatural na virtude do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glórias a Deus por isso. Um conselho: busque os dons espirituais. Eu quero que você fique à vontade, se você quiser, relatar aí nos comentários alguma experiência sua com dons espirituais, sendo você usado nos dons espirituais ou você sendo edificado através da vida do dom espiritual na vida de alguém. Eu tenho vários relatos, vários testemunhos, né, de manifestação de dons espirituais na minha vida para a minha edificação pessoal. Mas eu gostaria de conhecer a sua história, de conhecer a sua experiência. Relata para nós aí nos comentários, fique à vontade para comentar, tá bom? Queridos, chegamos ao fim. Eu peço que você compartilhe aí, né, o conteúdo do nosso canal. Me ajude a espalhar a palavra de Deus. Se você gostou da aula, dá um joiazinho aí para eu saber que você gostou, né? E compartilhe nas suas redes sociais aí para que nós possamos ter melhores condições aí de apresentar, de continuar com esse trabalho para a glória de Deus. Amém? Que Deus o abençoe em Cristo Jesus e até uma próxima.